José, fez uma túnica colorida. Naquela época representava, José estava chegando a amadurecer na sua vida. Chegou a 17 anos, já estava virando um homem. E só que aquela túnica de José era diferenciada. Não era a mesma que talvez Jacó ter dado outros para os seus filhos, mas aquela diferenciada. Jacó fez ela com todo amor, com todo preparo. Aquilo ali foi um presente de Jacó para José. E a mesma coisa, as bênçãos de Deus em nossas vidas. Deus tem um presente, Ele preparou igual aquela túnica. Ele tem um presente para todos nós, Ele tem nossos sonhos para realizar. Aleluia! Porque, assim como José era o preferido de Jacó, cada um de nós que estamos aqui somos preferidos de Deus. Aleluia! Cada um de nós, irmãos. Nós poderíamos estar lá fora, não é porque nós queremos que nós estamos aqui, não. É porque Deus quis, porque Ele nos escolheu para trazer aqui hoje na casa dele. E eu creio que quando Jacó deu aquela túnica para José, seus irmãos ficaram enfurecidos, com inveja. Agora imagino eu, quando José chegou para os seus irmãos e contou que teve aquele sonho, eles estavam dando um olho no campo, e todos dois rodearam José e se inclinaram a José. Os irmãos deles, como todos nós sabemos essa história, o irmão dele ficou enfurecido com ele. Mas ali era uma revelação, era um sonho de Deus na vida de José que estava ali começando. E eu imagino também, depois quando ele contou, eu creio que eles estavam todos sentados numa mesa, quando ele contou outro sonho, esse que havia, quando estava o pai dele na presença, esse que havia o sol e a lua em 11 estrelas, e todas elas se inclinavam a mim. Os irmãos deles se enfureceram com ele, ficou bravo. Até o pai dele ficou bravo. Só que pai é pai, a gente sabe, pai e o filho pode ir, mas o pai ama. O pai guardou para ele. Mas os irmãos deles não. Os irmãos deles não, desculpa. Ficaram enfurecidos. E um certo dia, quando os irmãos deles estavam no campo, Jacó chegou para José e falou: ei José, vem aqui. Eu quero que você vá até o campo onde estão seus irmãos. Irmão, olha só, nessa parte de diante ali ia começar toda a trajetória de José. Glória a Deus. Ali ia começar todo o caminho de José até o Egito, até ele virar governador, até Deus honrar ele. José, quando o pai dele chamou ele na mesma hora, ele falou: eis-me aqui. E é assim que nós temos que dizer para o nosso Deus. Não é fácil, às vezes não é fácil, passando por turbulência. Mas nós temos que dizer para o nosso Deus: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que tem preparado para mim no meu caminho, até o dia que chegar a minha bênção. Eu não sei quais os obstáculos, mas Senhor, eis-me aqui. Estou aqui para lhe servir. Se o Senhor quiser me mandar para aquela cova, se o Senhor quiser me mandar para a casa de Potifar, se o Senhor quiser me mandar para aquele cárcere lá do Egito, Senhor, eis-me aqui. Eu só te peço uma coisa: me dá sabedoria de José, me dá aquela fé de José, Senhor. É isso que nós temos que pedir para Deus. Porque a nossa caminhada com Deus não é fácil, não. Nós sofremos perseguições, nós sofremos um bocado de coisa, e não é fácil. E aí José foi até seus irmãos, e quando os irmãos deles viram aquela história que a gente já conhece, já se aproveitaram, viram lá vem um sonhador. Essa é a hora, vamos acabar com ele, já era mesmo. Vamos falar para o nosso pai que a fera comeu ele, já era, vamos jogar ele no poço daquela cova, e jogaram José naquela cova. Só que Deus era tão bom na vida de José, irmão, que mesmo o irmão dele, com aquela raiva toda que eles sentiam dele, havia dois irmãos de José que tocou na consciência deles: não vamos derramar o sangue do nosso irmão, vamos tirar ele daí. E vamos. Quando eles viram uma caravana de estrangeiros passando, mercadores, acho que eram ismaelitas, se eu não me engano, eles aproveitaram: vamos tirar esse sonhador daí, pelo menos vamos derramar o sangue dele e vamos vender ele para esses caras aí, pelo menos vamos ganhar um trocado, vamos pegar a túnica dele e vamos olhar ele com sangue de algum bicho e já era, vamos falar que alguma fera comeu ele. E assim eles fizeram.
levaram no caminho para Jacó. Jacó chorou vários dias, várias noites, e ia ir para a cova junto com José, que era enterrado com José, que era o filho de Amorim. E ali eles fizeram isso. E ali José foi levado até o Egito por aqueles mercadores. E chegando lá, creio que devia ser um leilão de escravo, uma coisa absurda. Venderam José, não se vende o ser humano. Verdade, Deus. Não se vende. O ser humano não tem valor. Desculpa. O ser humano é muito valoroso para Deus, mas para o homem não pode vender o ser humano por dinheiro, não. Entendeu? Isso não se faz, irmãos. Mas Deus era com José, mesmo aqueles irmãos que quiseram vender ele por um trocado, Deus era com José. E quando aqueles homens venderam ele também por um trocado, como se fosse uma mercadoria qualquer, vendendo um ser humano, isso não existe. Mesmo quando eles fizeram isso, venderam José para aquelas migalhas, por dinheiro, Deus era com José. E Deus colocou José justamente nos caminhos onde Deus queria, porque sabia que era José passar por uma prova, mas sabia que José era um varão valoroso, que José não ia se deixar levar por essas coisas que irá acontecer com ele. E ali José ficou na casa de Potifar. Só que José não se revoltou, talvez ele podia ter se revoltado, esperado uma brecha, como se diz por aí, caindo no beco, voltar para a terra dele. Ele ficou trabalhando ali na casa daquele homem, ficou servindo aquele homem. E Deus era com José, que José foi sábio. Tudo que ele fazia na casa de Potifar era próspero, e tudo que ele tocava prosperava. Até que um dia aconteceu que a mulher de Potifar tentou agarrar José, mas uma prova para a vida de José, que através da carne, o inimigo é tão sujo que quis usar uma mulher para fazer José negar a Deus, que se ele fizesse aquilo, ele estaria negando a Deus. E às vezes é assim que acontece no mundo aí fora. Deus, o inimigo, ele usa várias coisas aí no mundo para tentar nos tirar do foco que é Jesus. Meu Deus. Verdade, às Senhor. vezes ele quer até chegar um inimigo, ele se atravessa a Deus, ele quer dar uma bênção para o irmão, às vezes ele quer dar um carro para o irmão. E aí o irmão vai com um carro, seja lá o que for, e acaba se esquecendo de Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Acaba se esquecendo de Deus através de uma coisa do mundo, através de uma coisa de carne, através da coisa do mundo. Só que José, como o irmão Rodrigo pregou aqui esse dia, José, ele não chegava com os olhos da carne. José chegava com os olhos espiritual. Meu Deus. Ele sabia que ele tem um Deus que era com ele. E ali aquela mulher tentou várias coisas, tentou agarrar ele, tentou fazer aquelas coisas que nós já sabemos, mas José não caiu. Quando aquela mulher viu que não tinha jeito, ela tentou o quê? O que ela fez? Ela caluniou José. E muitas vezes é assim que acontece. Às vezes tem pessoas que têm inveja da nossa vida, e nós somos pessoas de Deus, tentam tirar nosso foco, nos caluniando, falando mentira, para as outras pessoas nos condenar. Mas não devemos esquentar a cabeça com isso não, porque nós temos um Deus que nos justifica. É verdade. Nós temos um Deus que é conosco. Glória a Deus. E ali aquela mulher, meus irmãos, contou seu marido. E seu marido, lógico, enfurecido, pegou José na mesma hora. Ele podia até ter matado. Até nessa hora Deus foi que Deus colocou a mão. Porque José, naquela época, o hebreu não era nada para os egípcios. Era um qualquer. Eles matavam o Egito, eles matavam o hebreu como se a gente matasse uma formiga, uma mosca. A deu vontade de matar, eu vou matar. Mas até naquela hora que Potifar pegou José, Deus era com José, que não deixou entrar no coração de Potifar e matar José. Glória a Deus. Aleluia. E Potifar, o que Potifar fez? Colocou, encerrou José numa prisão. Irmãos, aí eu acho que deve ter tido prova para José. Porque nós sabemos, a Bíblia fala
Até na prisão, José sofreu muitas coisas. Se nós levamos para o nosso dia de hoje, a prisão, naquela época, no dia de hoje, não é muito diferente não, é só coisa ruim. Sabe, aquele parente preso, eu creio agora pela vida dele, não vai sair. Irmãos, ele entrou lá com uma cabeça, ele saiu com uma pior ainda. Depois ele entrou de novo, ele saiu com uma pior ainda. E agora, 2 meses atrás, ele entrou de novo, porque a cadeia, ela não melhora. Lá a pessoa vive coisas que a pessoa fica revoltada, cai cada vez mais naquele mundo, no mundo do diabo, vamos dizer assim, no mundo do inimigo, querendo fazer unidade. Mas nem a cadeia naquela época tirou José, tirou o foco de Deus na vida de José. José continuou sendo o mesmo servo. Eu creio que ali ele passou também por grandes provas, irmãos. Ele continuou servindo Deus ali da mesma maneira, sendo um homem justo, bom, fiel a Deus. Ele sempre pelos olhos espirituais, porque ele sabia, por mais que ele passasse por aprovações ali, ele sabia que a recompensa que Deus ia dar para ele era grande. Meu Deus. José era um cara muito inteligente, irmãos. Ele sabia que o Deus dele era maior do que toda aquela coisa que ele estava vivendo. Que Deus ia reverter toda a situação dele, aquele cativeiro dele ia ser mudado, ia ser transformado. E é assim que nós temos que fazer, irmão. Às vezes nós passamos por situações, nós servimos a Deus e passamos por situações ruins, mas mesmo assim Deus vem, usa um profeta aqui em cima e fala: olha, você vai passar por isso, por isso, por isso, mas não é para a sua morte não, é só uma provação que Deus vai te provar, mas é para lá na frente você receber sua bênção de Deus. Glória a Deus. Mas passa por essa prisão, passa por essa aprovação sendo fiel a Deus, como diz a música, passa pela prova dando glória a Deus. E muitas das vezes nós acabamos se esquecendo disso, deixamos essas coisas nos levar, esquecendo de Deus. Aí, irmão, é quando nossas bênçãos, o nosso sonho que nós temos só retarda. Nossas bênçãos que Deus já está fazendo assim, nós mesmos, com a nossa revolta, acabamos retardando ela para trás. Uma vez, eu vou contar um testemunho da minha vida. Aconteceu há mais ou menos uns 5 anos atrás. Eu trabalhava num local frio. Irmãos, era uma empresa boa. Eu era ajudante de manutenção lá, era fichado como ajudante de manutenção. Meu salário não era ruim, eu tinha tudo certinho, irmãos. Eu tinha comida na minha casa o mês todo. Eu conseguia ajudar as outras pessoas. Quando vamos abençoar a vida de alguém com arroz, com feijão. Alguém fazia aniversário, vamos lá, vamos fazer um bolo, minha esposa faz bolo. Irmãos, mas eu tinha uma coisa que acontecia comigo no local frio, que quando eu entrei lá eu não sabia fazer muitas coisas em relação à parte hidráulica. E lá eu fui aprendendo, fazer instalação de bombas, fiz um bocado de coisa, irmão. Aprendi a virar um civilino quebra-galho, mas civilino quebra-galho de mão cheia. Não estou falando isso, não é para a minha glória não. E só que quanto mais eu aprendia, quanto mais serviço desse que era dado para mim, mais eu era cobrado. E assim é a nossa vida com Deus. Deus vai te dar, mas também você vai ser cobrado. Você tem que saber que apesar de você ser cobrado, é porque Ele vai te dar mais e mais e mais. Se você está passando pela prova, porque Deus lá na frente Ele vai te abençoar. E eu, quando eu trabalhava nessa firma, irmãos, eu era tão cobrado. Eu tinha um chefe lá que gostava de humilhar. Eu humilhava mesmo, irmãos. Ele deixava a gente lá no chinelo. Às vezes eu chegava em casa triste, minha esposa olhava para mim: o que foi? Eu não gostava de levar problema para casa. Não foi nada não. Eu ia para o canto, ia tomar um banho. Eu não mentia, eu chorava. Que apesar de eu ter aprendido coisas ali, eu passava por cada aprovação. Só que, irmãos, eu tinha que olhar pelos olhos espirituais. Aleluia. Mas eu não olhava, e olha que eu já era. Eu não vou dizer que eu era crente, eu ia à igreja, né? Crente, evangélico, eu sou hoje em dia, né? Eu aceitei Jesus verdadeiramente e hoje eu procuro seguir Ele da maneira que Ele me pede. Sou falho. Vou falhar todos os dias. Mas hoje em dia eu tento fazer aquilo que Deus quer para mim fazer. Glória a Deus. Aleluia.